Bom, pessoal, continuando agora, vamos falar do capítulo 11 e 12, de João, que eles são bem interligados, esses dois capítulos, inclusive tem umas confusõezinhas cronológicas. Obrigado aos que estão colaborando aí, comentando, dando like, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade no canal. É por isso que esse ano eu fiz uma lista privada. Tem gente que, além de nunca colaborar com nada, às vezes até para dar um like, sabe, alguma coisa, parece que custa, sendo que isso ajuda a aumentar a atividade no canal. É por isso que eu digo, tem pessoas que, além de ter tudo de graça, tantas análises, elas não conseguem ter essa atitude de gratidão, sabe? Pelo menos dar um like, alguma coisa, que nem no vídeo que eu pedi em inglês. Felizmente é lamentável, isso é uma coisa que eu nunca vou poder transmitir para as pessoas. Mas vamos lá. O capítulo 11, ele começa com mais um absurdo cronológico. Como vimos, o autor de João não respeita muito a cronologia dos fatos, ele dá saltos geográficos, históricos. Jesus está lá perto da Páscoa, depois ele vai lá para uma festa que é 6 meses atrás, enfim. E nem a lógica, Vamos ver aqui mais um absurdozinho. No capítulo 11, ele narra que Lázaro, quando estava enfermo, foi depois que Maria ungiu Jesus, a Maria, irmã de Lázaro. Olha o que ele diz aqui, ó. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então ele tinha 2 irmãs. E Maria era aquela que tinha ungido no passado o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro, nesse momento aqui que ele está escrevendo, estava enfermo. Beleza, normal. Mas no capítulo seguinte, que é o 12, ele diz que Maria ungiu Jesus, essa Maria aqui, ó, enxugou o cabelo deles com os pés, enxugou os pés com os cabelos, perdão, depois que Lázaro já tinha morrido. Aqui, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ele já tinha ressuscitado dentre os mortos, ou seja, Lázaro já tinha morrido e ressuscitado, e fizeram-lhe uma ceia, e Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Aí que Maria pega um unguento, um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos. Então, quando que Maria ungiu Jesus? Porque no capítulo 11, ele fala que ela ungiu Jesus antes de Lázaro morrer. Ok, ó, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e o irmão dela estava enfermo, ele nem tinha morrido ainda. Só que no capítulo 12, ele fala que Maria ungiu os pés de Jesus depois que Lázaro já tinha morrido e ressuscitado. Então, como é que fica essa história? Foi uma testemunha ocular? É uma história real? Como é que eu posso reconstruir isso? Qual que eu colocaria primeiro? A ressurreição de Lázaro ou a unção de Maria? Fica confuso, pessoal. Aí depois o autor narra um Jesus letárgico, Quando Jesus é informado que Lázaro estava enfermo e doente, Jesus diz claramente que ele não ia morrer. Ele fala assim, ó: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então aqui os evangélicos dizem que aquela enfermidade de Lázaro ia ser para Jesus ser glorificado, fazendo a cura ou a ressurreição dele. Mas ele diz claramente, ó, essa doença não é para a morte. Então é estranho. Só que Lázaro morreu. Tanto que depois ele diz para os apóstolos, Lázaro está morto. Primeiro ele diz que Lázaro estava dormindo, os apóstolos não entendem, dão uma de sonso, sendo que todo mundo sabe que dormir é um eufemismo para a morte. Aí Jesus diz claramente, ele está morto, pessoal. Chega a ser meio cômico essa narrativa de João. Aí, ao saber que Lázaro estava enfermo, Jesus não se apressa nem a ajudá-lo, mesmo sendo alguém que ele amava muito, que estranhamente só aparece nesse evangelho, Ele dá pouca importância. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, ele nem foi lá socorrer Lázaro, sendo que ele podia ter curado a enfermidade dele, que nele curou a sogra de Pedro, ou aquela menina lá de Marcos, etc. E depois disso ele disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Os discípulos falaram: Rabi, ainda agora os judeus procuram te apedrejar e você quer voltar para lá? Como quem quer dizer, vamos esquecer o Lázaro, vamos para a Judéia. Então, muito incoerente essa narrativa aqui de João. E Jesus só vai até lá ver Lázaro, quando ele já está morto há 4 dias e cheirando mal. Aqui, ó, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aí disse uma das irmãs dele, ó: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quer dizer, ele podia ter curado Lázaro, que nele curava os leprosos, os cegos, os aleijados, etc. Mas ele esperou Lázaro morrer, o corpo começar a entrar em decomposição e ficar mal cheiroso, fedendo, para poder curar o Lázaro, ressuscitar o cara. Não tem sentido. Aí Lázaro sai todo enfaixado lá, que nem uma múmia, que nem as imagenzinhas mostram aqui, ó, que estava todo já enfaixado já, com guento, com tudo.
Chega a ser até uma coisa meio cruel, né, se a gente for analisar bem. Então é estranho. Aí o autor coloca a mesma frase na boca das duas irmãs de Lázaro, o que parece mais um repeteco, uma redundância, uma narrativa construída, né, compilada. Que primeiro Marta diz para Jesus: Senhor, se tu estivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Exatamente, ela tem razão. Não ia precisar passar por tudo isso. Aí depois a Maria diz a mesma frase: ó, Senhor, se tu estivesse chegado aqui, meu irmão não estaria morrido. Não teria morrido. A mesma frase. Coincidência as duas irmãs com algum intervalo de tempinho de diferença falar a mesma frase? Ou será que é só uma construção do autor? E o autor enfatiza, né, o amor de Jesus por Lázaro, né, durante todo o evangelho, né? Mas nenhum dos sinóticos sequer menciona ele, né? Ó, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Jesus chorou, disseram os judeus. Vede como ele amava Lázaro. Muito estranho, né, que Mateus, Marcos não menciona, nem Paulo nas epístolas, só figura nesse evangelho. E o curioso é que Jesus já sabia que ele tinha morrido, né, por essas duas irmãs, por esse encontrinho aqui que ele teve com elas, ó, a Marta e a Maria. Então ele já sabia que ele tinha morrido, correto? Mas ele só chora quando os outros choram. Ó, esse versículo aqui que já foi considerado um dos menores da Bíblia, Jesus chorou. Ó, Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também viu chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. É só aí que ele chora. Também é meio estranho, né? Se era um discípulo que ele amava tanto, ele não faz questão nenhuma de ir lá socorrer o cara quando ele estava doente. Vai lá para a Judéia, onde os judeus queriam matar ele, não está nem aí para ir lá. Depois de 4 dias que o cara está morto, ele vai lá, diz que ele amava muito ele, e ele só chora depois que vê as mulheres e os judeus chorando. Meio estranho. Aí vem a discussão com os judeus, né, que também é bem estranho isso aqui, ó. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Da onde que o autor tirou isso aqui, eu não sei. Quer dizer que se Jesus fosse o Messias, ele estava fazendo sinais e milagres. Os profetas diziam que o Messias, quando viesse, ia restaurar o reino de Israel e trazer para eles a paz. Por que eles estão preocupados aqui com os romanos? Não faz o menor sentido. A não ser que eles estejam dizendo que os romanos pudessem ver Jesus como um agitador e quisessem fazer alguma coisa contra eles. Mas mesmo assim também seria contra Jesus, né, e não contra Israel. Aí depois ele fala assim, ó, desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Quer dizer que tem alguém que faz milagres, ressuscita uns mortos, que nem o profeta Elias já tinha feito lá no Velho Testamento. Aí os judeus, em vez de venerarem, né, a virem aquilo como algo de Deus, eles iam querer matar Jesus. A troco de quê? Tem uma lista que eu já coloquei também no Dailymotion uma vez, chamada Os Rivais de Jesus, onde eu mostrei que na época do primeiro século tinham muitos profetas que faziam o mesmo que Jesus: Simão de Pérea, Apolônio de Tiana, Simão Barjonas, etc, etc, etc. Todos faziam curas, milagres, ressuscitavam mortos, tinham discípulos. E você não tinha nada disso aqui, ó. Ninguém querendo matar eles, nem os judeus, nem nada. O judaísmo tinha um entendimento mais ou menos assim, ó. Se alguém aparecer fazendo milagre, sinal, se for de Deus, ninguém pode combater Deus. Inclusive esse evangelho de João mostra isso. Se não for de Deus, essas seitas vão acabar por si mesmo. Então não faz sentido essas coisas que João coloca aqui na boca dos fariseus. Aí ele fala aqui que os principais dos sacerdotes e dos fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem, que eles já estavam planejando matá-lo. Aí depois ele fala que os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar Lázaro também por tabela, porque ele ressuscitou Lázaro. Agora, se Lázaro foi ressuscitado dos mortos, só Deus teria poder para ressuscitar um morto. A troco de que um sacerdote, um fariseu, por mais maldoso que fosse, ia querer matar alguém que foi ressuscitado por Deus. Não faz o menor sentido. Aí ele dá a entender que Caifás era profeta, né? Aí Caifás, um dele que era um sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Ele profetizou. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Agora, de onde é que eles tiraram isso daqui? Ó? Convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Não tem na escritura. Então fica essas perguntas aqui desse trechinho aqui, ó. Primeiro, como que o autor soube dessas informações se ele não fazia parte do Sinédrio? Que os judeus estavam conspirando para matá-lo,
que Caifás falou essa profecia, que os fariseus queriam matar Lázaro. De onde que ele tirou tudo isso se ele não fazia parte do Sinédrio? Quem contou para ele? Onde diz que um homem deveria morrer pela nação? No Velho Testamento não é. E onde diz que quando o Messias viesse, Israel perderia o seu reino? Ali que eles estavam com medo dos romanos. Também não diz. Aí depois o autor atribui a Judas uma queixa, né, que segundo os sinóticos vem dos seus discípulos, que esse autor é o que mais demoniza Judas, né? Que segundo os discípulos, quando uma mulher unge Jesus, são os discípulos que ficam indignados porque o unguento podia ter sido vendido para dar o dinheiro aos pobres. Mas João atribui isso a Judas, o mesmo que ele chamou lá de um diabo, né, no capítulo 6. Estranho, não? E aí ele vem mais uma bipolaridade aqui do Evangelho, né? O autor atribui aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, que os sinóticos mencionam, à ressurreição de Lázaro. E diz que por causa disso, desse sinal de ter ressuscitado Lázaro, muitos creram nele. Só que aí mais adiante ele diz que apesar do sinal, as pessoas não acreditavam nele. Aqui, ó. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido o que ele fizera este sinal, ressuscitou Lázaro. Aí alguns versículos adiante ele fala: e ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, da multidão, não criam nele. E aí, pessoal, a multidão cria nele por causa do sinal, ou não criam nele apesar do sinal? Aí é complicado, né, pessoal? Muito difícil. Lembrando que aqui, quando ele fala que a multidão não cria nele, ele menciona alguns versículos anteriores que até a voz de Deus foi ouvida. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: eu já tenho te glorificado, filho, e eu vou te glorificar de novo. Sabe, uma coisa bem melosa aqui, que só João viu isso. Aí a multidão ouviu, né? Uns acharam que era um trovão, outros achavam que era um anjo que falou, e mesmo assim não criam nele. Sendo que a entrada triunfal em Jerusalém, ele dá a entender que foi porque creram nele e nos sinais que ele fez. Ai, meu Deus do céu. Aí a multidão diz para ele aqui nesses versículos anteriores, ó: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Aonde que está isso aqui na Torá também? Não tá, pessoal. E aí, por fim, mais uma bipolaridade, né? Ele fala que Jesus veio salvar ou veio julgar o mundo? Que aqui no versículo 31 ele fala: é agora o juízo desse mundo, um julgamento, um juízo, né? Ou seja, ele ia destruir tudo e matar os pecadores. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Só que aí, alguns versículos adiante, ele fala: ó, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então, como é que ele vai salvar se agora era o momento do juízo do mundo? Ele ia salvar aquelas pessoas ou ia haver um juízo de condenação para aquelas pessoas? Lembrando que juízo sempre se refere à condenação de uma geração ou um povo. E aí no meio do capítulo tem mais aqueles agnosticismos, né, de luz e trevas: eu sou a luz do mundo, os que estão nas trevas não podem me ouvir, etc. Todo aquele dualismo gnóstico. E citações do Velho Testamento fora do contexto, como de Isaías, né? Porque a disso profetizou Isaías, para que veja e não entenda, etc, etc, etc. O que mostra também aquilo que eu já falei, né? Um desconhecimento do judaísmo e do Velho Testamento. Tá bom, pessoal? Então tá aí mais um pouco do Evangelho de João. Muita bipolaridade, muita confusão. Nem a ordem cronológica ele coloca certa aqui. Você não sabe nem o que aconteceu primeiro, se foi a unção ou a ressurreição de Lázaro. As pessoas acreditavam e não acreditavam nele. Jesus amava tanto Lázaro, mas tanto Lázaro, que deixou ele ficar morto 4 dias para poder lá fazer um milagre. Lázaro que não é mencionado por nenhum dos sinóticos. Frases repetidas e redundantes. Enfim, esse evangelho é bem confuso, pessoal. Tá bom? Tirem suas conclusões. Paz a todos.